Oi pessoal, tudo bom? Mais um episódio comigo abrindo e anunciando que hoje estamos novamente no modo Cavaleiros do Apocalipse, porque tem muita coisa acontecendo. Foi difícil montar essa pauta de tanta informação do mundo e deste país maravilhoso, porém em péssimas mãos, né? Que é o Brasil. Como você tá, Paulo Vale? Eu vou bem, estou muito bem, e até porque é o episódio 17, né? É um número que realmente representa o apocalipse, né? No nosso país. Porque depois que boa parte da população resolveu cravá-lo na urna eletrônica, a coisa realmente ficou bem complicada. E a gente vai falar muito a respeito disso. Antes, né? Já que falei em 17, eu que sou o gabinete do ódio desse CorongaCast, né? Já percebi, então eu, como o Carluxo do CorongaCast, venho aqui pedir desculpas aos amigos ouvintes, né? Algumas pessoas aí não gostaram muito que eu falei a respeito, além dos spoilers que eu dei de Westworld, que eu já sei que me cobraram vou tentar também segurar nos spoilers, né? Que é pro pessoal ficar estimulado a assistir. Mas porque eu falei, né, do Turcomenistão, da Nicarágua e da Bielorrússia, né? Eu brinquei, tipo, com relação ao tamanho e tal, mas em nenhum momento a intenção foi de diminuir os países, obviamente. Foi só de mostrar a discrepância que é o Brasil, e a gente acaba brincando e gera, às vezes o pessoal, né, fica chateado. Então, não tenho nem o que falar e segue o baile. Até porque, Léo Palhano, eu não tenho nem mais roupa para vir apresentar e participar do CorongaCast. Tamanho o sucesso, tamanho a adesão das pessoas. Todos os dias, gente nova seguindo de vários lugares X, assim. Gente que a gente não conhece, gente que conhece gente que a gente conhece e que ficou sabendo por indicação. Então, eu vou até inverter hoje o episódio de agradecer mesmo o pessoal, né? Porque se tem gente nos escutando, por mais que às vezes a gente acabe causando algumas coisas, e eu sou meio gabinete do ódio mesmo, às vezes eu falo pra meio chamar atenção, e nem sempre eu tô falando sério, e enfim, mas agradecendo, porque cada vez mais tem pessoas, né? E acho que cada vez mais eu vou vir pedir desculpa aqui, porque bobagem é uma coisa que eu sei falar bem e o pessoal às vezes pode ficar chateado. Mas claro que eu respeito todo mundo, de modo geral. Eu tento pregar o respeito, claro que às vezes a gente tem uma forma aí de tentar chamar mais a atenção das pessoas. Certo, Léo Palhano? Comece então o que você tem a dizer nesse episódio maravilhoso que promete. Não nos cancelem, galera. Eu juro que a gente tá tentando melhorar todo dia. Mas nem tanto. Antes de falar do Brasil, eu acho que vale a gente voltar atrás na história, né? Porque a história nos ensina muita coisa e é uma ciência que eu amo muito, particularmente. E eu quero trazer para vocês a frase "O Estado sou eu", que é atribuída ao rei Luís XIV, também conhecido como Rei Sol, né? O Luís XIV governou a França e Navarra, que hoje é a parte da Espanha, entre 1643 e 1715. Essa frase proferida traduz o espírito, né, do período histórico onde, na Europa, havia uma centralização total do poder na figura do rei, o chamado absolutismo. O raciocínio por trás da frase condensa a lógica da monarquia absolutista, né? Ele estava nas mãos do rei o controle de todos os aspectos fundamentais do seu território: segurança, economia, acordos internacionais, justiça, guerra, etc. O Luís XIV personificou o auge do poder que se poderia ter no contexto europeu. Ele é considerado o maior monarca absolutista da história. Vindo para a nossa realidade, né, após ser alvo de fortes críticas por sua participação em um ato que defendia uma nova intervenção militar no país, o presidente Jair Bolsonaro, ainda sem partido, disse nessa segunda-feira, dia 20, que é contra o fim da democracia. Lembrando que nesse domingo, né, em cima da caçamba de uma caminhonete, diante do quartel-general do Exército e se dirigindo a uma aglomeração de apoiadores pró-intervenção militar no Brasil, Bolsonaro afirmou que acabou a época da patifaria e gritou palavras de ordem como "agora é o povo no poder, não queremos negociar nada", né, Paulo? A gente não esquece, Bolsonaro.
E nessa segunda-feira, o presidente procurou mudar um pouquinho o tom dele, dizendo coisas como: pegue meu discurso, não falei nada contra qualquer poder, muito pelo contrário, queremos voltar ao trabalho, o povo quer isso. Estavam lá apenas saudando o exército brasileiro. É isso, mais nada. Fora isso, é invencionice, tentativa de incendiar a nação que ainda está dentro da normalidade. E essa frase aqui que chama a atenção. Eu sou realmente a Constituição. Isso. Bolsonaro realmente é a Constituição ou o fim dela? O Luís XIV não era um líder genuinamente bom. Não apoiava os ideais iluministas que estavam surgindo na Europa, ao contrário de outros monarcas, como o Frederico o Grande da Prússia. Ele suprimia outras religiões na França que não fossem a católica. E não se importava efetivamente com o povo da França. As guerras daquela época, a Guerra Franco-Holandesa, a Guerra dos 9 Anos e a Guerra da Sucessão Espanhola, visavam meramente a glória e a reputação do Luís XIV e da sua dinastia Bourbon, e não o bem-estar do povo francês. Apesar de, nessa época, a França ser a principal potência do mundo, as infindáveis guerras esgotaram a sua economia e levaram a uma tributação pesada por parte do Estado, empobrecendo o povo francês mais ainda, né? Os gastos para construir o luxuoso Palácio de Versalhes, né, certamente também não ajudaram o povo, né? E assim, tive a oportunidade, Paulo, de conhecer Versalhes e assim, muito bonito, porém assustador. É assustador você ver ouro em cada centímetro daquele lugar. Os portões são gigantescos, todos de ouro maciço, e você fala: puta que pariu, da onde saiu isso, meu irmão? No seu leito de morte, o Luís XIV se arrependeu um pouco das extensas guerras do seu reinado, mas o seu legado de glória inspirou seus sucessores, Luís XV e Luís XVI, que foram muito mais incompetentes que o Rei Sol, por sinal, a pressionarem por mais guerras, como, por exemplo, a desastrosa Guerra dos 7 Anos, que apenas serviu para falir a França e sobrecarregar ainda mais um povo que já estava bem cansado. Tudo isso finalmente abriu caminho para a famosa Revolução Francesa. Será que teremos uma Revolução Brasileira após o nosso imperador, né, absolutista, Jair Bolsonaro? A fala de Bolsonaro e a sua participação no ato de domingo em Brasília, no Dia do Exército, provocou fortes reações no mundo jurídico e político. Vamos falar as principais, Paulo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, repudiou no próprio domingo a manifestação em apoio a uma intervenção militar no Brasil com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Pelo Twitter, o deputado disse ser uma crueldade imperdoável pregar uma ruptura democrática em meio às mortes da pandemia da Covid-19. Ele diz: o mundo inteiro está unido contra o coronavírus. No Brasil temos de lutar contra o corona e o vírus do autoritarismo. É mais trabalhoso, mas venceremos. Em nome da Câmara dos Deputados, repudio todo e qualquer ato que defenda a ditadura atentando contra a Constituição, né? A Constituição que, segundo o nosso presidente, é ele. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, disse ser lamentável que o presidente apoie um ato antidemocrático que afronta a democracia e exalta o AI-5, né, que é o ato institucional de número 5. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também chamou de lamentável a participação de Bolsonaro. É hora de união ao redor da Constituição contra toda a ameaça à democracia, disse o FHC. E cumpre destacar aqui que o FHC não apoia o impeachment ainda, dizendo no Twitter essa semana que é melhor ter paciência histórica, respeito o voto popular, discordar é normal, sem derrubadas. Coesão contra o vírus é preciso, não intrigas. Lembrando aqui que ele foi a favor do impeachment da então presidente Dilma Rousseff, né, que caiu por muito menos que Jair Bolsonaro. E assim, a minha dica é que o Fernando Henrique Cardoso deveria ouvir mais ao Steven Levitsky, né, que é o professor de ciência política em Harvard e autor do livro Como as Democracias Morrem, que é amigo de FHC. FHC trouxe Steven Levitsky para dar palestras aqui no Brasil na eleição de 2018 e o cara claramente estava fazendo discursos do Instituto FHC contra Jair Bolsonaro, nos alertando as coisas que eu e Paulo falávamos, né, para as pessoas, assim, que tipo, não existe condições desse homem estar aqui. Fernando Henrique Cardoso, então, né, é contraditório. Ah, jura? Fernando Henrique Cardoso, essa figura invejosa acima de tudo, né? Que não conseguiu ser o presidente mais querido do brasileiro, longe disso, né? Terminou o seu último
o seu último mandato assim de uma forma muito desgastada, né? Eu me lembro ainda criança, mas lembro assim um desgaste muito grande do FHC. Enfim, né, conseguindo aí fazer com que o PT tomasse o poder pelo voto e depois viu o presidente Lula que pela primeira vez será elogiado por mim, né? Demorou 17 episódios, hein? Justo no C17. Justo no C17 para eu falar do meu presidente Lula. A Bolívia achava que o Brasil era o país imperialista do continente e que, portanto, os empresários bolivianos tinham medo dos empresários brasileiros e não tinham medo dos empresários de outros países. Durante muito tempo, a Argentina e o Brasil desconfiavam um do outro e assim por diante. Nós estamos conseguindo um feito inusitado. Apesar das nossas diferenças, nós hoje estamos convencidos que não existe saída individual para nenhum país. Não existe saída individual. Ou nós encontramos soluções conjuntas para financiar a nossa infraestrutura, ou nós encontramos soluções conjuntas para facilitar o nosso comércio, ou nós não teremos solução. O FHC está até hoje atordoado que não conseguiu correr atrás da presidência do Lula. Ele só abriu o terreno para o Lula deitar e rolar, e claro, deitar e rolar em vários aspectos, até no aspecto negativo também, né? Porque o Lula seguiu uma linha presidencial, né? O PT não revolucionou nada com relação à politicagem brasileira, porém, o Lula elegeu uma sucessora de uma forma assim muito tranquila, muito por conta de ter terminado, né? 8 anos, foram 8 anos realmente que ele, pelo menos não estou aqui discutindo, né? Com relação à honestidade, eu estou discutindo com relação à imagem de um presidente foda, né, pro mundo. O FHC sempre foi um sociólogo, né, inteligente, respeitado, estudioso, e quem brilhou realmente mundo afora, quem desfilou o seu charme, o seu carisma, foi Luiz Inácio Lula da Silva. Chupa, FHC, e agora fica perdido, dando sinais trocados até hoje, né? Acabou passando pano pro bolsonarismo a partir do momento que não teve a hombridade de escolher o menos pior, como muitos tiveram que fazer, e hoje pagam esse preço aí de um fim de carreira, de vida. Triste. Assim, sabe, água com açúcar. Vocês vão me desculpar aí, os fãs do Fernando Henrique Cardoso. Olha, como eu queria que ele fosse o presidente do Brasil atualmente, tá? Só pra vocês ficarem mais felizes. Como eu queria FHC presidente. Nossa, meu Deus. Eu vou dormir pensando nisso. Para quem quer emprego, saúde, agricultura, segurança, educação. Fernando Henrique, presidente. E o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, né? O nosso querido, querido... Comandos em ação, né? Comandos em ação, afirmou que democracia não é o que o presidente Bolsonaro pratica. E nem ele, né? Nem Witzel, nem você. O ministro Luiz Roberto Barroso, né, o novo presidente do Supremo, disse à coluna da Mônica Bergamo, da Folha, que só pode desejar intervenção militar quem perdeu a fé no futuro e sonha com um passado que nunca houve. Gilmar Mendes, também do Supremo Tribunal Federal, disse que invocar o AI-5 e a volta da ditadura é rasgar o compromisso com a Constituição e com a ordem democrática. O presidente nacional da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, o meu presidente, fico feliz com o posicionamento da OAB, diz que a sorte da democracia brasileira está lançada e que esta é a hora dos democratas se unirem, superando dificuldades e divergências em nome do bem maior chamado liberdade. O principal ato de repúdio, Paulo, veio de onde menos a gente esperava, cara. Enfim, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se mexeu. Para nossa surpresa, honestamente. Vivia-se a impressão, né, de que o cargo ainda estava vago ou que era ocupado por alguma planta do Olavão, né, que ele não deixa de ser. Mas, não se engane, ele só se mexeu preguiçosamente, ainda com manha calculada, né, como se numa democracia o Estado de Direito devesse depender de práticas combinadas entre os poderes, e um tanto evasivas, né,
para ferir suscetibilidades, como se a ordem democrática devesse andar com pantufinhas para não acordar uma besta, uma fera selvagem que possa estar dormindo ali do lado no exército. Sempre será melhor um pouco do que nada, no entanto, Paulo. Mas que fique claro, o papel do